Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família. Olá, bom dia. Quero desejar que você possa, no dia de hoje, desfrutar de toda sorte de bênção de Deus para a sua vida. Esteja você aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, quem sabe num hospital. Quero desejar que você receba a paz do Senhor Jesus e que essa paz possa inundar o seu coração, inundar a sua vida e você desfrutar não somente da paz, mas de toda sorte de bênção de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você pudesse, no dia de hoje, nessa manhã, esse fim de semana que estamos iniciando, nada melhor do que começar na presença de Deus. Isso mesmo, começar com o programa Direto do Coração, onde levamos a palavra de Deus ao meu e ao seu coração, esteja você aonde você estiver. E o que nós vamos falar hoje, eu tenho certeza que se você aplica essa palavra, você é abençoado. Se você não aplica o que nós vamos falar hoje, olha, eu tenho certeza absoluta que a sua vida será totalmente diferente a partir do momento que você ouvir essa palavra e praticar a palavra que será dita hoje. A palavra de Deus diz isso. Aquele que ouve a palavra e as pratica é prudente e constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que não pratica aquilo que ouve é um homem imprudente e que constrói a sua casa sobre a areia. O segredo está na palavra de Deus, mas acima de tudo, em obedecer a palavra de Deus. Você vai ter aí um tempinho para rapidinho, alguns instantes para ligar para alguém, convidar alguém para estar se conectando aqui junto com a gente nesse momento muito gostoso, momento de palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser a diferença na sua vida. Então fique ligado, não saia daí, convide alguém que nós voltamos em instantes. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, como eu disse no bloco anterior. Nós vamos falar de uma lei da palavra de Deus e, consequentemente, de uma campanha que nós iniciaremos dentro das nossas igrejas. Campanha da semeadura. E eu quero falar para você que nos vê nessa manhã a respeito dessa lei, a lei da semeadura e esse princípio maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero, antes de iniciar, gostaria de ler um texto com você e eu gostaria que você pudesse meditar conosco nessa manhã.
Gênesis 26, verso de número 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Com base nesse texto, eu quero iniciar as minhas palavras na manhã de hoje. Nós vamos iniciar a campanha da semeadura amanhã em todas as nossas igrejas, isso mesmo. Mas eu quero poder falar para você, antes de mais nada, qual é a aplicação, qual a representação dessa lei chamada Lei da Semeadura para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, quando nós entendemos a respeito da Lei da Semeadura, a Lei da Semeadura ela é a lei que não muda, ou seja, é uma lei de aplicação e que vale para qualquer pessoa. Em outras palavras, Lei da Semeadura é a seguinte lei. Diz a palavra de Deus: tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Em outras palavras, o que você planta, você colhe. Isso é a lei da semeadura. Vamos dar alguns exemplos na Bíblia a respeito da lei da semeadura. Um exemplo de um homem chamado Jacó. Jacó, ele faz uma semeadura na vida dele. Ou seja, ele planta uma semente. Qual é a semente? Todos nós conhecemos a história de Jacó. Se você não conhece, você vai entender um pouquinho agora. Jacó, ele engana, ele mente para o seu pai. Ele mente para o seu pai, se passando pelo irmão dele. Em outras palavras, ele recebeu uma bênção do pai dele, se fingindo passar pelo seu irmão Esaú. Mentiu para o pai dele. Plantou então Jacó uma semente de mentira. Anos e anos e anos mais tarde, o tempo se passou e o que aconteceu? Os seus filhos, ele teve vários filhos, e os seus filhos mentiram para ele, dizendo que José, o seu filho, havia sido morto por um animal do campo, quando na verdade eles tinham vendido o seu irmão José como escravo para uma caravana de ismaelitas. Em outras palavras, Jacó, ele plantou mentira na sua vida e ele obrigatoriamente ele colheu mentira. Então, essa é a lei da semeadura. O que o homem semear, isso ele colherá. Quando nós falamos da semeadura, essa é a lei mais importante. Então, não existe como. Agora, essa lei, ela tem uma aplicação prática na nossa vida em todas as áreas: profissional, sentimental, emocional, familiar e financeira. Hoje nós vamos falar dessa aplicação na nossa vida financeira. Queridos, eu quero poder falar para você abertamente. Não existe coisa mais complicada de se lidar que a falta de dinheiro ou a dificuldade financeira. É muito fácil você administrar quando se tem muito dinheiro. Você consegue investir nisso, naquilo, imóveis, bolsa de valores e outras coisas. Enfim, é fácil você administrar muito dinheiro. Difícil, guarde bem isso no seu coração, é administrar a falta de dinheiro. Você consegue compreender isso? Difícil é administrar a falta de dinheiro. Pela falta de dinheiro, nós vemos que muitas famílias, muitos casamentos não conseguem ser estruturados. Nós vemos que muitas famílias, muitos casais acabam brigando, acabam às vezes terminando, até mesmo chegando ao ponto de terminar, porque não souberam administrar uma crise financeira, uma dificuldade financeira. Então isso mexe, isso abala, isso traz um peso para muitas pessoas. Agora, o mais importante que eu quero que você guarde no seu coração é que não é essa a promessa e a palavra de Deus. Eu venho de um tempo em que era ensinado e a gente
a gente aprendia, embora eu não seja muito velho, mas há pelo menos 30 anos eu estou na casa de Deus, desde criança, então eu tenho aprendido muito. E eu venho de uma época em que muitas pessoas acreditavam que o crente ele tinha que ser uma pessoa miserável, ou seja, só importava para aquele que era crente as coisas espirituais, só a eternidade. O que vale para a minha vida e para a sua vida é a eternidade. É na eternidade que você vai descansar, na eternidade que você vai desfrutar, é na eternidade que você vai ter o seu galardão. Mas essa não é a única verdade. Fato é que nós vamos desfrutar de tudo isso na eternidade. Mas a Bíblia dá conta de que nós nascemos para estar nessa terra há um tempo de passagem, mas ainda assim, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir. Eu e você temos a promessa de desfrutar o melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. Todas as áreas, inclusive financeira. Então, há uma teologia errada que se foi ensinado e que muitas pessoas ainda nos dias de hoje têm na cabeça, de que quem é crente de verdade não tem que se preocupar com as coisas materiais ou nesse sentido. A verdade é uma só, queridos. Deus nos deixou a promessa de desfrutarmos do melhor dessa terra. Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia e que dão conta disso. Veja que nós falamos a respeito da vida desse homem chamado Isaac. Isaac pegou uma porção, ele tinha uma porção de uma semente e ele tinha duas coisas para fazer. Ou ele estava numa terra que não era terra dele, uma terra que não era tão produtiva, ele tinha duas coisas. Ou ele vendia aquela porção de semente e ele ia conseguir um dinheiro com aquilo certamente. Ou a outra opção era a seguinte: ele pegava aquela porção de semente, num ato de fé, lançar a semente sobre aquela terra e esperar o tempo certo para aguardar. E o que ele fez? Ele fez a escolha certa. Lançou a sua semente e a Bíblia diz que no tempo certo, no mesmo ano, ele recolheu, ele semeou. Então ele plantou e agora ele está colhendo 100 vezes mais. Há uma promessa de Deus aqui nesse texto, de colheita de 100 vezes mais. Talvez você ainda esteja tentando entender o que é essa promessa de multiplicação. Eu estou falando de uma promessa de Deus, de uma abundância, de uma multiplicação de Deus na nossa vida financeira, dependendo da nossa atitude de fé e da nossa semente. Então eu quero que você entenda. Vamos então a mais um texto. O texto em que um dia os discípulos chegaram para Jesus, e esse texto é muito claro quando nós estamos falando a respeito aqui de coisas na vida terrena, não só na eternidade, para aquelas pessoas que entendem que bênção material não serve para o crente, é só bênção na eternidade. Então eu vou te dar mais um exemplo agora do próprio Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus, Mateus 19, 29, e perguntaram: Jesus, eles estavam numa conversa e perguntaram: nós abandonamos casa, pai, família, filhos, irmãos, nós abandonamos tudo para te servir e para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com tudo isso? E Jesus, olhando para aqueles homens, responde da seguinte forma: ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, família, filhos, não receba 100 vezes mais. É isso mesmo que eu estou dizendo. Você pode conferir na palavra de Deus. Não receba 100 vezes mais nessa terra e a eternidade. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: a eternidade vocês têm direito, vocês vão conquistar a eternidade porque vocês estão em obediência, enfim, a eternidade está garantida, o céu está garantido. Agora, o que eu quero para vocês e quero que vocês entendam é que no tempo presente vocês vão viver o melhor dessa terra e vão receber 100 vezes mais. Mais uma vez, mais um texto
que nos leva a compreender o que Jesus quer dizer, o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Deus, Ele deseja que nós desfrutamos do melhor dessa terra. Não há outra forma de desfrutar do melhor dessa terra no sentido, hoje nós estamos falando de prosperidade material e espiritual, que não seja através de aplicação de uma lei, que nós estamos falando, lei da semeadura. É isso mesmo, a lei da semeadura. Tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. E quando nós entendemos esse texto, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos conseguir então abrir o nosso coração e o nosso entendimento para obedecer a palavra de Deus e para poder sermos abençoadores e investidores do reino de Deus. Você sabe por quê? Para que a promessa da multiplicação e da bênção do 100 por 1 aconteça na minha vida, que Jesus fez menção, que aconteceu na vida desse homem chamado Isaac. Então, para que isso aconteça, é necessário a aplicação dessa lei, lei da semeadura. O que o homem semear, ele colherá. Infelizmente, existe uma verdade, e a verdade é a seguinte: nós não temos inimigos que são inimigos carnais. Por exemplo, tem muita gente que briga, acha que a sogra, não é verdade? A sogra é minha inimiga, o professor de matemática, o vizinho, ou o amigo que torce para outro time são os inimigos. Não, nada disso. Nós não temos inimigos carnais. Nós temos inimigos que são seres espirituais. E os nossos inimigos espirituais, eles desejam que nós sejamos fracassados em todas as áreas, inclusive financeiramente. É isso mesmo. Ele deseja ver alguém na sarjeta. Ele deseja ver alguém implorando, ele deseja ver alguém enrolado, ele deseja ver alguém com o seu nome sujo, não tendo condições, não tendo crédito, tendo que pedir favor para alguém para comprar, para tirar uma roupa, um crediário, alguma coisa desse tipo. Isso é humilhação. E o que ele deseja é humilhar o ser humano. O que ele deseja é destruir o ser humano. A Bíblia diz, João 10:10, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer. Fazer com que você não seja próspero, fazer com que você não consiga compreender e fazer com que algumas mentiras dele caiam no seu coração. Quais são essas mentiras? Uma das mentiras é essa que eu estou dizendo, que o crente que é crente só vai desfrutar de bênção na eternidade. Não, é mentira. Fato, a palavra de Deus diz, você vai desfrutar do melhor dessa terra. É isso que você vai desfrutar. Segunda mentira. Quem nunca ouviu isso? Talvez você até mesmo, quando estava na ignorância, a ignorância no sentido de não conhecer a palavra de Deus, e a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, ignorância da palavra de Deus, não conhecer a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos deixa inúmeras verdades. O inimigo quer confundir essas verdades. Vamos a mais uma mentira? A outra mentira, ele diz o seguinte, dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para pastor, dar o meu dízimo para pastor, dar o meu dízimo para a igreja, eu nunca vou fazer isso, É uma outra mentira. Você vai entender o que eu vou dizer para você agora. Você vai entender o que eu vou dizer para você agora. Lembra da lei da semeadura que nós estamos falando dessa lei? Tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. Não tem como, olha como é mentira, não tem como eu plantar uma semente, vou chegar na igreja, eu vou investir, porque é na igreja que a Bíblia diz que nós devemos levar os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa do tesouro, na igreja, depositar no gasofilácio. É o que diz a palavra de Deus, Malaquias, em tantos outros textos. Infelizmente, um programa é muito pouco tempo para a gente poder falar de tudo isso, mas eu quero, de uma forma resumida, poder trazer essa verdade à luz do meu coração e do seu coração. Então, quando nós entendemos, nós analisamos, nós vamos ver essa verdade. Quando você semeia, quando eu semeio na casa de Deus, não tem como outra pessoa colher no meu lugar. Se você plantar mentira, obrigatoriamente você vai colher mentira. Então eu quero que você entenda isso.
preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém é obrigado a plantar nada. Você não é obrigado a plantar nada. Mas se você planta, obrigatoriamente você tem que colher. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, inclusive financeira. Você não é obrigado a plantar, no sentido de, mas se você plantar, obrigatoriamente você vai colher. Então, quando você planta uma semente, aqui nós podemos falar de semente como a oferta, e a oferta é uma semente, e se os crentes, você que nos assiste, você que vive essa verdade, de repente conhece alguém que não vive essa verdade, se os crentes soubessem e entendessem de verdade que a oferta é uma semente. Quando você planta uma semente, você colhe para a sua própria vida. Você planta para a sua própria vida. Não tem como fulano plantar a semente e eu colher a semente do fulano. Fulano mentiu, é ele que vai colher mentira. Plantou engano, vai colher engano. Então isso é semeadura. Isso é semeadura. Quando você planta uma semente, é você quem colhe, não é outra pessoa. Então não tem como eu plantar uma semente e o pastor colher no meu lugar. Então estou plantar oferta na igreja para o pastor colher. É mentira. Isso não tem como acontecer, porque quando você planta uma semente, essa semente ela volta para a sua própria vida. Então aqui nós já acabamos com mais uma mentira do inimigo das nossas almas, de que você vai dar dízimo a pastor, vai dar oferta para pastor. Não, querido, quando você semeia na casa de Deus, você está semeando para a sua própria vida. Volta para você mesmo, não vai para pastor, não vai para ninguém. Volta para a sua própria vida. Isso é a lei da semeadura. A lei da semeadura é isso. Então, queridos, eu quero poder falar para você que você precisa, caso não viva essa verdade, começar a viver essa verdade de plantar uma semente abençoada no reino de Deus. Nós vamos iniciar a campanha da semeadura 12 semanas. Por que 12 semanas? As 12 semanas vão representar os 12 meses do ano. Cada semana representa um mês no ano. E você vai ter o privilégio de poder estar todos os domingos em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Você vai poder estar plantando uma semente que vai voltar multiplicada para a sua vida. Todos os anos que eu faço a campanha da semeadura, é uma campanha que eu faço e que Deus tem me abençoado de uma forma poderosa. Todos os anos. Eu sou grandemente abençoado. Na última campanha da semeadura, eu semeei para fazer um projeto que eu tinha de ampliação lá na minha casa, no fundo da minha casa. Aconteceu que eu chegava em casa, eu declarava a bênção de Deus e exatamente dessa forma aconteceu comigo esse ano. Semeadura é isso. Quando você planta, você colhe. A promessa de Deus de você desfrutar 100 por 1. Então, é muito simples de você entender. Quando você pega uma porção, eu estou precisando limpar o meu nome. Então, quando você entende isso, quando você compreende isso daí, você vai dizer o seguinte: então eu vou semear para poder limpar o meu nome. Então essa promessa é a promessa do 100 por 1. É a promessa que aconteceu na vida de Isaac, que Jesus disse aos seus discípulos que ia acontecer, não é verdade? E acontece na minha vida e acontece na sua vida também. Então é só você fazer o cálculo. Olha, eu devo R$1.000. Você que deve R$1.000 e você deseja limpar o seu nome, é só você fazer o cálculo certinho para que você possa entender. Eu me lembro de um pastor que esteve no nosso ministério recentemente, pastor Josué Gomes, uma bênção de Deus, e ele deu uma palavra, e uma das palavras ficou guardada no nosso coração, e um dos nossos pastores, depois ele pode até testemunhar, ele conseguiu comprar a casa dele. O pastor disse assim: dinheiro não gera fé, a fé gera dinheiro. Então, medite sobre isso daí. É verdade. Tem muita gente que espera ter dinheiro para poder ter fé. Não, querido. Quando eu comprei a minha casa, eu não tinha um dinheiro, não tinha R$1 sequer guardado na poupança para comprar a minha casa, e Deus proveu porque eu exerci a minha fé. Então é exatamente dessa forma. Dinheiro não gera fé, mas a fé gera dinheiro e traz bênção para a minha vida profissional, financeira e em todas as áreas. Voltamos em instante para concluir
o programa de hoje. Eu tenho certeza que você, se aplicar essa palavra na sua vida, você vai ser grandemente abençoado. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Campanha da semeadura, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Isso é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. 12 semanas, 12 domingos que vão mudar a sua vida. Quando você planta uma semente, você planta essa semente para a sua própria vida. Então não se deixe ser enganado pelo inimigo. Não se deixe ser levado por essas mentiras que muitas vezes ele tenta lançar no meu e no seu coração. O desejo de Deus é que você seja abençoado. Ao longo desses dias você vai entender, vai aprender. Nós vamos estar também falando aqui um pouco mais também sobre a lei da semeadura, porque não existe coisa que chateia. Muitas coisas às vezes tiram a paz de muitas pessoas, mas se tem uma coisa que tira a paz do coração de alguém, é a dificuldade financeira, é ver um filho chorando, por não ter o alimento, por não ter uma coisa que de repente ele perde. E o coração do pai, por exemplo, fica todo destruído. Crise no casamento, família, brigar, terminar um relacionamento porque não souberam administrar a dificuldade. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você, para que você viva a lei da semeadura na sua vida e para que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente e eu quero orar por você. Deixo esse convite. Amanhã em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo iniciaremos a campanha da semeadura. Eu deixo essa palavra para você, para que você possa também desfrutar dessa verdade e que essa verdade se aplique na sua vida e você desfrute no tempo presente do melhor de Deus. Oro agora por todos aqueles que de repente se encontram em algum tipo de dificuldade financeira. Amado e querido Pai, quero colocar, meu Deus, a vida desse homem e dessa mulher diante da Tua presença. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, toda a sorte de bênção. Senhor, que esse coração que de repente viveu, Senhor, na cegueira espiritual, eu quero colocar diante de Ti, que através, ó Deus, da atitude de fé, de ser dizimista fiel e de ser ofertante, Senhor, essa condição e essa situação possa mudar na vida do Teu servo e na vida da Tua serva. Abençoa a vida financeira, a vida material do Teu filho, Pai. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Campanha da semeadura, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado,
especializado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família.